Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas de história. Eu sou o professor Thiago Hatz e hoje vamos falar então. A gente falou sobre populismo, sobre algumas ditaduras na América Latina e vamos falar hoje então como é que se inicia aí uma ditadura civil-militar no Brasil, certo? Então, com o golpe de 1964, é importante dizer que foi um golpe. É, Às vezes algumas pessoas chamam de revolução, principalmente pessoas que defendem, né, a intenção desse golpe, pessoas mais, até pessoas mais antigas que viveram esse momento, às vezes se referem como revolução, porque os golpistas da época chamaram isso de revolução. Mas a gente difere então revolução de golpe, principalmente pelo fato de que uma revolução ela geralmente transforma as estruturas da sociedade e é feita por quem está fora do Estado. O golpe são pessoas de dentro do próprio Estado, como por exemplo, nesse caso, vários políticos e militares, que são parte do Estado, que na verdade se mobilizaram para retirar aqueles que estavam democraticamente no poder e impedir, na verdade, as transformações, não construir novas transformações e mudanças. E a gente chama também de ditadura civil-militar porque essa foi uma ditadura que não foi simplesmente só dos militares, do exército, dos quartéis. Ela teve um grande apoio de boa parte da população civil. É importante dizer que havia um apoio até popular, principalmente da classe média, né, dos setores da classe média que clamaram por esse golpe. Por quê? A gente vai entender quando a gente discutir aqui as motivações. Mas lembrando então que esse golpe é dado com apoio da classe média, de setores da Igreja Católica, da Ordem dos Advogados do Brasil. São vários os setores aí, né, que vão se mobilizar para ajudar a dar esse golpe. Esse golpe então que é dado em João Goulart. João Goulart que já tinha tido dificuldades imensas para assumir o poder. Ele estava na China quando o Jânio Quadros renuncia, ele assume o poder. A ele depois acabou sendo imposto um parlamentarismo para tentar diminuir os seus poderes. Ele consegue, por meio de plebiscito, derrotar o parlamentarismo. E à medida que ele vai tentando implantar suas reformas de base, a situação vai ficando mais difícil. O tensionamento na sociedade brasileira acaba fazendo com que o exército, né, se mobilize junto com esses grupos políticos e empresariais que queriam então a derrubada de João Goulart. As motivações, então, elas são muito fortes. O sentimento de anticomunismo, ou seja, usava-se muito o argumento de que havia uma ameaça comunista no Brasil para se dar esse golpe, ou seja, o Brasil pode virar Cuba, né, esse era um argumento que era muito utilizado. A ideia de derrotar de vez o trabalhismo, que era algo que vinha já desde a década de 50, né, quando o Getúlio acabou se suicidando, já havia uma tentativa de setores da UDN já de tentar derrotar de vez o trabalhismo, derrotando Getúlio Vargas, um alinhamento muito forte com os Estados Unidos, que está relacionado também ao sentimento de anticomunismo. A gente vivia uma guerra fria, né? O mundo estava polarizado entre capitalismo e socialismo, então tudo que fosse visto como uma ameaça, qualquer tipo de ameaça ao capitalismo, à hegemonia do capitalismo, os Estados Unidos apoiaria rapidamente a derrubada. Então os Estados Unidos se alinham a esses setores. Tem uma operação muito famosa, a Operação Brother Sun, que existem documentos diplomáticos que provam, né, que os Estados Unidos estava pronto, inclusive, caso necessário, para colocar as suas forças armadas aí para atuar na ajuda da instauração dessa ditadura civil-militar. Então foram documentos aí que foram revelados aí alguns anos depois. Bom, então são essas motivações desse golpe de 1964 no Brasil, que vai instaurar uma ditadura civil-militar a partir então desse ano, a partir do dia 1º de abril de 1964, quando o João Goulart então não consegue mais se manter no poder, ele sai derrotado, tentou fazer suas reformas, viu que não tinha mais apoio no parlamento, foi para a rua, foi tentar com os comícios, com o povo, com os sindicatos, com os trabalhadores, mas a situação ficou muito difícil, ele acabou então sendo derrotado. Ele não resiste, ele faz uma opção de não resistência para evitar o que ele consideraria ser o risco de uma guerra civil ou de uma violência muito grande e acaba então indo para o exílio, certo, pessoal? Então, a partir de abril de 1964, então, nós temos uma ditadura no Brasil. Por que é uma ditadura? A gente tem uma ditadura porque ela
institui uma série de restrições de liberdade. Então ele começa caçando todos aqueles que eram considerados inimigos, ou seja, a cassação dos direitos políticos, e uma série de outras restrições. Eu queria destacar, então, vamos falar hoje de 3 figuras, então, que vão ser importantes nesse processo, 3 presidentes militares. O primeiro deles é Castelo Branco. Castelo Branco, ele vai ser o primeiro presidente militar que assume ali com uma certa promessa de estabilizar o país e convocar eleições, certo? Mas o que a gente vai ver é que esse Marechal Castelo Branco, ele vai, na verdade, não vai convocar essas eleições. Ele vai, embora fosse considerado até um moderado, ele vai baixar os famosos atos institucionais que foram utilizados justamente para reprimir os adversários do governo, certo? Então esse aí é Castelo Branco. O Brasil vai adotar também um modelo de bipartidarismo, ou seja, vão ser caçados os partidos políticos, principalmente os que poderiam ser de oposição, os partidos comunistas, partidos socialistas, trabalhistas, e o Brasil passa a viver então uma divisão entre a Arena e MDB, ou seja, a Aliança para a Renovação Nacional, que era o partido da ditadura, dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de todo mundo que fosse oposição. E aí as eleições eram feitas no Congresso e aqueles que vencessem indicavam então o presidente. A eleição então para a presidência era feita de forma indireta. Então Castelo Branco ele é um moderado e começa ali então os primeiros atos institucionais e começa então digamos assim, a conduzir esse período aí que durou 20 anos. Tá? Na sequência de Castelo Branco, a gente tem o Marechal Costa e Silva. O Marechal Costa e Silva ficou marcado, né, Arthur da Costa e Silva, ficou marcado por viver ali no ano, né, de 1968 algumas das principais manifestações políticas. Essas manifestações políticas de resistência, Marcha dos 100 mil, né, foi quando o povo, então, se demonstrou presente nas ruas, resistindo e contestando a ditadura militar. E aí, diante essa pressão popular, né, essas primeiras contestações à ditadura, ele vai instituir o famoso, né, Ato Institucional número 5, que é considerado um dos mais radicais. Eu queria até mostrar aqui a capa do Jornal do Brasil na época, né, que é muito interessante, que traz essa manchete do governo baixando o ato institucional. E uma das principais medidas desse ato institucional era o Congresso sendo colocado em recesso, ou seja, o Congresso, que é o poder que faz as leis, que fiscaliza o trabalho do presidente, estava colocado em recesso. Os parlamentares tinham que ir para casa e o poder executivo, o presidente, ficava sozinho. Então é essa capa aí que trazia então quais eram as características do ato institucional. Havia censura muito forte no Brasil durante essa ditadura, mas uma das coisas que eram feitas, né, pelos jornais era trazer mensagens cifradas, né, como por exemplo, era dezembro, havia muito calor e a previsão do tempo dizia que o tempo era negro, com temperatura sufocante, o ar irrespirável e o país sendo varrido por fortes ventos. Então os jornalistas usavam mensagens cifradas para passar pelo menos alguma informação sem que esbarrassem na censura. Então tá aí Costa e Silva baixando o ato institucional número 5, que permitia, não tinha mais habeas corpus, ou seja, se você fosse preso, você, mesmo que comprovasse bons antecedentes, ou ser réu primário, você não poderia aguardar julgamento em liberdade. Presos políticos, então, também não tinham direito a habeas corpus, Congresso em recesso, censura prévia, as publicações de jornais tinham todas que ser exibidas antes para os censores aprovarem ou não, e assim que o Brasil viveu durante muito tempo. E o Costa Silva acabou morrendo, né, teve um derrame cerebral, e assume no lugar dele, né, posteriormente, o general Emílio Garrastazu Médici, que ficou 5 anos aí no cargo, e é considerado uma das grandes linhas duras, aí, um dos generais mais, digamos assim, sanguinolentos e violentos. Né? Foi durante o governo dele que se fortaleceu muito os serviços de espionagem, de informação, e que se empreendeu também
as repressões muito fortes a, por exemplo, os movimentos de guerrilha urbana e de guerrilha rural que existiam no Brasil. Então essa sequência aí é Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. Lembrando que Castelo Branco um pouco mais moderado, mas ainda assim não cumpriu a promessa de estabilizar o país e convocar eleições, pelo contrário, baixou os atos institucionais, caçando todo mundo. Depois vem Costa e Silva, que diante das manifestações, as grandes manifestações no ano de 1968, baixa o ato institucional número 5, que é repressão, censura, congresso fechado, parlamento fechado em recesso. Ele acaba morrendo e é sucedido então pelo Médici. Linha dura, repressão aos movimentos, seja os movimentos de guerrilha, movimentos de trabalhadores, muito fortalecimento dos serviços de espionagem, do Departamento de Ordem Política Social, chamado DOPS, o Serviço Nacional de Informação, o uso da Lei de Segurança Nacional para reprimir todo mundo, certo? Dentre as mais famosas repressões aí está a guerrilha do Araguaia, que foi uma das formas de repressão a, a movimentos aí que tentavam se organizar para retomar o poder ou para instaurar a democracia no Brasil novamente. Certo, pessoal? Então, esse é o início da ditadura civil-militar no Brasil, e com essa sequência de 3 governos que vão aí dando um tom de mudança nesse processo aí de repressão e de quebra da democracia brasileira nesse período, certo?